Quarta-feira, 9 horas da noite, voltando para o meu escritório, me deparo com uma situação inusitada. Uma ligação, dessa vez não para resolver um crime, mas sim uma investigação. Sobre quem? Uma multinacional brasileira. E qual seria o tema dessa investigação? A sua responsabilidade socioempresarial. Fiquei com dúvidas a princípio quando entrei nessa investigação. Afinal, quais seriam as vítimas? Quem eu deveria investigar? E onde eu encontraria as pistas para solucionar esse caso? Essas questões me levaram a este momento. Pegando as informações com o informante dentro da multinacional, comecei a montar meu caso criminal. A princípio, com base no meu conhecimento, as empresas só têm a responsabilidade econômica, afinal, elas têm que pagar seus funcionários, seus sócios e também gerar lucro. Mas com esse caso, minha visão se tornou ampla sobre a discussão desse tema. Afinal, com base nas minhas pesquisas e informações que me foram dadas, a responsabilidade socioempresarial vem sendo tema de discussão de várias empresas. Afinal, a responsabilidade trata das consequências. Então, quais seriam as consequências dessa multinacional com base na sua atuação e influência dentro da sociedade? Começando a nossa investigação, eu e minha equipe começamos a analisar e organizar os dados que nos foram dados pelo informante, assim como também começamos a analisar as outras multinacionais que atuavam dentro da cidade. Afinal, queríamos montar um padrão e ver como essa empresa investigada no nosso caso entraria ou sairia deste padrão e das suas atividades relacionadas à responsabilidade socioempresarial. Investigando as outras organizações, vemos um padrão positivo sobre suas ações. As mesmas atuam de forma a pensar no desenvolvimento sustentável. Começando a investigação, minha equipe e eu começamos organizando os dados que nos foram dados pelo nosso informante. Assim como também começamos a investigar outras multinacionais que atuavam na cidade, a fim de montar um padrão. Com esse padrão, nós usaríamos para analisar a multinacional que seria o caso da nossa investigação. Com o passar do tempo, notamos que muitas multinacionais aqui na cidade estavam utilizando suas práticas de sustentabilidade relacionadas tanto à comunidade como ao ambiental. Algumas das práticas que nós notamos nessas multinacionais foram a utilização de algumas dessas práticas que foram analisadas pela nossa equipe, tanto como a capacitação de empresários locais, investimento em educação, investimento em projetos de integração entre a empresa e a comunidade, afins. Partindo de um pensamento positivista, vimos que muitas das multinacionais de fato atuavam na responsabilidade socioempresarial de maneira consciente, ou seja, elas prezavam pelo desenvolvimento sustentável, que significa a utilização dos recursos de maneira consciente, tanto para crescimento econômico, também para a sustentabilidade e garantia de recursos para futuras gerações. Porém, quando eu e minha equipe analisamos a empresa multinacional fruto dessa investigação, notamos que, de fato, ela realizava ações de desenvolvimento sustentável, atuava junto com a comunidade, também com base na sociedade com a renda mais baixa. Ficamos com a dúvida atrás da orelha. Será que, de fato, essa organização atua de maneira consciente ou ela estava tentando angariar algum tipo de benefício relacionado a essas comunidades mais pobres em que ela atuava? Ou seja, ela estava usando a responsabilidade socioempresarial como uma forma de se promover dentro de uma sociedade, não para garantir o desenvolvimento sustentável, mas sim para criar uma base forte econômica, ou seja, pessoas em estado de vulnerabilidade seriam reféns do mercado feito pela essa empresa. Com base na literatura utilizada para a investigação, vimos que um dos principais pilares da responsabilidade socioempresarial era o combate à pobreza,
Vemos que as multinacionais em especial têm uma grande capacidade de combater a pobreza, gerando emprego, gerando economia, formação de novos empresários, além do bem-estar social e ambiental que ela pode causar dentro de uma comunidade que ela atua nas suas atividades de mercado. Contudo, para a nossa multinacional, fruto da nossa investigação, vimos que essa não é a realidade. Ela faz, por meio do marketing, ações para criar vínculos com a comunidade, mas que não, de fato, correspondem a uma responsabilidade socioempresarial. Muito pelo contrário, para a implementação de atividades que possam melhorar a responsabilidade socioempresarial de uma multinacional, demanda vários gastos e investimentos. Gastos esses, como vimos com a gestão da multinacional, não são vistos como essenciais para a organização. Então, ela atua de maneira esquematizada, utilizando seu marketing para se promover. Ou seja, ela atua na fachada da lei. Ela cria uma imagem de responsável com a realidade que ela atua, contudo essas ações não verdadeiramente significam a sua atual natureza. Vimos que também uma forte influência da gestão nesses assuntos, tanto é que ela faz ações pontuais para se promover, enquanto o resto do período do ano atua de maneira negativa, seja explorando essas comunidades, não desenvolvendo atividades econômicas, não contribuindo para a formação de novos funcionários, formação de mão de obra, formação empresarial, ou seja, ela se baseia no fato de criar uma imagem para a sociedade que não corresponde de fato à sua própria natureza de atuação, criando um escudo, utilizando a responsabilidade socioempresarial como desculpa para suas atividades ou para confirmar-se no mercado. Contudo, vemos que as práticas exercidas por essa multinacional vão a contraponto da responsabilidade socioempresarial e também pelo pensamento por trás dela, ou seja, as éticas da responsabilidade, que visam principalmente as causas e consequências de uma ação. Essa multinacional, muito pelo contrário, vem prolongando o sofrimento dessa comunidade, ou seja, vem explorando a mão de obra sem desenvolvê-la, vem criando um mercado extremamente saturado, onde cria-se um monopólio e uma sensação de consumismo com aquela população, uma situação de dependência, e também a utilização. Após a investigação, conseguimos reunir as provas necessárias para levar essa multinacional à justiça pelos crimes contra a responsabilidade socioempresarial e pela comunidade que ela atua. Contudo, eu não esperava que a minha investigação tomaria esse rumo e acabaria nesses resultados.